Você em algum momento já se perguntou por que será que as pessoas boazinhas sempre se ferram? Não deveria ser ao contrário, visto que essas pessoas costumam fazer a vontade das outras pessoas? Se você tem dúvida em relação a isso e curiosidade para entender, continue assistindo esse vídeo até o final para entender o porquê as pessoas boazinhas sempre se ferram. Olá, eu me chamo Felipe Nava e muito bem-vindo ao meu canal. Nesse canal eu falo sobre timidez e como se tornar mais comunicativo. Se você for novo nesse canal, já te peço para você se inscrever e deixar um like. Agora vamos entender por que as pessoas boazinhas sempre se ferram. Primeira coisa que eu quero te falar que você não é a única pessoa a ter pensado sobre isso. Eu particularmente já pensei muito. Eu pensava, por que eu era tão bonzinho, sempre me ferrava? Porque sim, eu era o tipo de pessoa boazinha, que nunca sabia dizer não. Então eu me lembro, quando eu era menorzinho, quando eu era criança, eu era muito passivo, era o tipo de criança que não dava trabalho, que quase nunca falava, não resmungava, e por consequência disso eu tinha muitos elogios dos pais das outras crianças. Então os adultos sempre falavam, oh, nossa, seu filho, ele é muito bonzinho, que bom, né? Ele não dá trabalho. Inconsciente eu ouvia aquilo e entendia, então agir dessa forma está certo. Eu, sendo criança, não entendia o por trás das consequências de agir dessa forma. Então eu fui crescendo e ao longo do tempo eu percebia mesmo que eu sempre fazia pelos outros, mas não tinha retorno das outras pessoas. Era uma sensação de abuso, mas eu não tinha consciência. Então chegou num dado tempo que eu comecei a me questionar. Será que eu estou agindo certo em ser tão bom? Eu até comecei a pensar de fazer a forma oposta. Eu acho que o mundo não era para as pessoas boas. Mas eu também estava equivocado, porque eu não estava sendo o que eu queria ser, que era ser bondoso com as pessoas. A primeira definição que o bonzinho, o que ele é? Ele é uma pessoa que necessita da aprovação das outras pessoas. Então ele faz sempre a vontade dos outros como uma forma de ser aprovado pela outra pessoa. Quando a pessoa ela é bondosa, ela não faz para ser aprovada pela outra pessoa. Ela pode até pensar nisso, mas ela faz primeiramente porque ela se sente bem agindo de uma forma bondosa. Ela não espera nada em troca. Tão bonzinho, por mais que ele faça algo sabendo que aquilo tem um valor para outra pessoa, inconscientemente ele está esperando algo em troca. Por isso que depois ele se sente muito mal. Já a pessoa bondosa, ela nem se sente mal. Ela se sente grata por fazer uma bondade. E por que o bonzinho só se ferra? Qual é o problema por trás, visto que você faz sempre as coisas que as pessoas pedem? A primeira coisa, quando você começa a aceitar tudo que as pessoas pedem, você está agradando o outro, mas não está se agradando. Ou seja, você não está se valorizando e não se respeitando. E uma coisa é verdade, as pessoas não respeitam aquelas que se auto-respeitam. Então o problema do bonzinho é justamente a dificuldade de se respeitar, porque ele acha que no fundo quando ele disser não para outra pessoa, vai ter uma consequência muito grave. De fato, muitas pessoas podem se chatear, é normal, mas primeiro se respeita, porque pense só, você fazendo a vontade do outro, você não está chateando o outro, mas você está se chateando a si próprio. Isso é muito doloroso. Em pouquinho você começa a não conseguir falar não para ninguém. Parece que você obrigatoriamente tem que viver servindo os outros. Então o primeiro ponto de partida é você entender que a partir de agora, quando você mudar essa chave de bonzinho para uma pessoa que se autorrespeita, é que as pessoas não vão gostar. Por que elas não vão gostar? Porque você vai começar a se impor quem você é e aquelas pessoas que conseguiam o seu favor já vão ter mais dificuldade. Então elas vão querer se afastar. E se elas começarem a se afastar e dizer que você se tornou egoísta, ok, é tipo um filtro de qualidade de amizade. Se essa pessoa se afastou justamente porque você começou a se respeitar, sabe que essa pessoa não era uma boa pessoa para você. Então o primeiro passo para você se tornar uma pessoa boa, mas não boazinha, é você entender que existem a sua parte boa, de bondade, e fazer sempre ajudar um próximo. Você não necessariamente precisa mudar isso.
Mas aquela compulsão de sempre dizer sim ao que as outras pessoas pedem, você tem que começar a se impor. De qual forma? Você vai se sentir desconfortável no início. Se você nunca diz não para as pessoas, o primeiro não que você for dar não vai ser agradável. Você vai sentir uma necessidade de voltar atrás, mas esse desconforto vai passar com o tempo. Depois você vai continuar falando não, vai diminuir esse desconforto. Tudo que você faz, algo novo na sua vida que você nunca fez, é desconfortável. Mas depois você vai ter recompensa, pensa nisso. E não estou dizendo para você falar não para tudo, mas você vai falar não para aquelas coisas que você não quer. E se você se sentir mais à vontade, você pode até justificar o porquê você está negando. De repente a pessoa te chama para você sair com ela, você fala não, porque hoje eu quero ficar em casa para assistir um filme. Ok? As pessoas elas vão precisar se lidar com a sua rejeição, porque o mundo é assim. Todo mundo rejeita alguém em algum momento. Mas isso é diferente de ser maldoso. Você não está sendo maldoso. Você está sendo sincero e você está agindo com seus próprios valores. A segunda dica é você praticar o não com mais frequência. O não no sentido de ideias. Quando você vê que aquela ideia você não concorda, diga não e argumente o porquê. Não comece a aceitar tudo as ideias das outras pessoas e anule a sua. As pessoas boazinhas, elas não valorizam aquilo que elas tragam para a mesa. E elas acabam valorizando muito o outro. Mas tem que começar a parar com isso. Pare de querer agradar o outro ou pare de querer concordar o outro. Comece a se posicionar. Comece, de repente, a falar sobre o que você acha. Muitas pessoas boazinhas, elas têm muito medo de ser mal vista. É como se no dia que eu negasse algo, as pessoas vão achar que eu sou alguém ruim. Não, você não vai ser alguém ruim. Você vai ser alguém muito bom para se valorizar. E por último, a questão de praticar a assertividade. Quando nós somos muito bonzinhos, como eu te falei, você não consegue se posicionar, você começa a aceitar tudo de uma vez. E assertividade é você saber falar de uma forma positiva, sem ser agressivo e sem ser passivo. Porque a agressividade também não é algo muito bom nas relações. Assertividade é você se posicionar perante alguma situação sem ser agressivo com o outro e sem ser passivo demais. Agora, se esse conteúdo de alguma forma te contribuiu e você é uma pessoa boazinha, me prometa que você vai mudar e deixe um comentário aí embaixo para saber o que você está achando desse conteúdo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.